Olha, o Congresso Nacional vota, né, volta do recesso aí legislativo nessa semana, exatamente aí em ritmo de eleições gerais, né? Lembrando que esse ano nós teremos eleições para presidente da República, governadores dos estados, também reformando aí 2/3 do Senado e a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas dos estados. Bom, há 2 meses, né, da renovação dos mandatos da escolha do futuro presidente da República, de governadores e enfim, com tudo isso que eu disse aqui, né, e outros, são vários temas aqui que vão retomar os trabalhos da Câmara dos Deputados, né? Alguns são prioritários, alguns são convergentes a alguns acordos, mas também, obviamente, há temas polêmicos em debate nesse segundo semestre de eleições, portanto, com algumas sessões de esforço concentrado que a Câmara deve fazer nesse período, né? A gente vai começar nosso bloco de entrevistas de hoje tratando desse tema justamente com o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é o líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados, vai falar um pouco sobre as perspectivas para esses trabalhos aí no segundo semestre. Bom, então, algumas questões, né, como, por exemplo, lei de licitações, como a questão do cadastro positivo, término da votação, né, da proposta do cadastro positivo, nas modificações do cadastro positivo, que também deve tomar aí os trabalhos do Legislativo nessa semana. E aí uma das questões também, obviamente, que a gente vai tratar com o deputado, tanto do deputado Everton Rocha, como também com o deputado Lelo Coimbra, que vai falar com a gente mais tarde, é justamente sobre essa questão também do protagonismo, né, do parlamento, porque a gente tem uma realidade hoje em que grande parte das leis aprovadas são de origem do Executivo, né? São leis que vêm sendo projetos que são enviados pelo Executivo, muitos deles em forma de medida provisória, o que, obviamente, medida provisória que já tem força de lei antes de ser votada, né, porque ela precisa ser votada, então, todas essas questões. Bom, vamos conversar agora, então, o deputado Everton Rocha, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, Edson, Isabel, todos que estão aí no estúdio. Bom dia, deputado. Vamos... volta dos trabalhos legislativos em ano eleitoral, sempre uma questão aí complicada nesse segundo semestre. Que expectativa o senhor tem aí para a retomada das atividades do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, nesse segundo semestre? Olha, já uma tradição, né, uma cultura branca aí dentro da casa, desse recesso. A gente sabe que no período eleitoral sempre foi assim, principalmente o período do fim da legislatura, de se ter aí esforços concentrados para se tentar produzir 2, 3 semanas em uma, para poder liberar os parlamentares e eles terem condições de prestar conta dos seus mandatos e rodarem durante o período eleitoral nos seus estados para que possam estar fazendo as suas campanhas. Uhum. A gente já tentou de várias maneiras, em outras, eu estou na segunda legislatura, houve esse debate muito forte, na época era o Henrique Alves, o presidente, e se tentou aumentar o número de sessões. E mesmo assim não se conseguiu, por conta do quórum baixo, né? A maioria dos parlamentares simplesmente não atende à convocação e vão cuidar das suas eleições. Nós partimos, eu acho que foi dali naquela época que começou a questão do ponto administrativo, que mesmo não dando presença, se não desse presença na sessão administrativa do extraordinário ou ordinária do Congresso, da Câmara, que se descontava ali o salário. Mas, infelizmente, não se conseguiu ainda um mecanismo real para se garantir a presença de todos durante o período eleitoral. Então, houve-se um acordo, né, entre as duas casas e elas acabam fazendo esse esforço concentrado. Então, a Câmara e o Senado meio que combinam para dizer assim, olha, já que vocês vão ter que se ausentar, vamos concentrar durante o mês esses 2 dias exatos para poder fazer o máximo que puder. Então eu acredito que daqui para a eleição, além de amanhã e quarta-feira, terão ainda mais 2 ou 3 semanas de esforço concentrado para que possa
se tentar votar ou encaminhar algum assunto pendente na pauta. E qual é a pauta que a oposição vai defender como prioritária, deputado Everton Rocha? Olha, o grande problema hoje, se vocês pegarem já as nossas falas em entrevistas do início do ano, nós já tínhamos dito que se o Congresso parasse, a Câmara e o Senado parasse o ano todo, a sociedade ela não ia sentir muita falta, porque toda vez que ela vota alguma coisa é para retirar o direito de um trabalhador, né? Ou tirar o direito adquirido de alguma categoria. Então, na verdade, toda a pauta do governo, que não é a nossa, ela sempre é pautada na questão econômica, que é uma visão totalmente diferente do governo Temer da nossa, né? Então, a gente tem hoje sempre pedido para eles o entendimento de que a gente procure pelo menos pautas que sejam de consenso ou de pelo menos de debate frutos da Casa Legislativa e não simplesmente pautas que vêm todo o tempo do Palácio, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que não tem acordo nenhum conosco. Primeiro que final de governo não pode estar tratando liquidação do Estado brasileiro, né? Eles estão simplesmente querendo privatizar para resolver déficit. Você tem aí um problema sério hoje da segurança que não se conseguiu entrar num consenso mínimo para se votar questões importantes relacionadas à segurança pública. O nosso orçamento está totalmente deficitário, é outro rombo. O governo ele vendeu o engodo de que ia fazer o ajuste, congelou o dinheiro da educação e da saúde e simplesmente está aí com um rombo maior ainda, né? Então a gente tem assim, a nossa principal prioridade é evitar, é tipo um jogo que você sabe que o adversário é forte, então você bota todo mundo na zaga, né? O nosso, para não pegar gol. Então a nossa maior conquista da oposição é não deixar o governo votar esses projetos que privatizam, que mudam com a economia, jogando mais uma vez a conta para o menor, justamente essas perversidades que o governo tem a capacidade de fazer ao mesmo tempo. Agora, o senhor falou uma coisa importante, e eu estava até comentando quando a gente estava retomando a ligação com o senhor, que é a questão do protagonismo do parlamento. Isso não é uma coisa que vem de hoje. A gente já vê isso acontecer desde a retomada da democracia, né, do país na década de 80, que o parlamento ele tem, especialmente depois das medidas provisórias da Constituição de 88, que entrou com essa questão das medidas provisórias, os projetos de iniciativa do Executivo, eles são muito mais numerosos e acabam sendo muito mais aprovados do que os projetos que têm iniciativa nas próprias casas legislativas. E aí eu pergunto para o senhor, como é que se resolve, como é que se minimiza, pelo menos, o problema da falta de protagonismo do Legislativo em relação à questão de iniciativas? O senhor acha que o próprio Legislativo acaba se entregando um pouco a essa vontade do Executivo sempre? Olha, você está sendo muito generoso em falar que ele se entrega um pouco, né? É óbvio que o Legislativo, infelizmente, ele tem um papel muito de linha auxiliar do Executivo, e isso tem acontecido em sucessivos governos, tanto hoje como oposição, antes como governo, sempre foi assim, infelizmente. Hoje são poucos parlamentares que você consegue puxar de verdade um protagonismo. Por exemplo, eu tenho 5 anos, menos de 5 anos de mandato. Durante esses 5 anos, eu tenho já eu tenho 18 leis, 18 proposições do deputado Herbert que viraram leis. Desde aqui, aumentou de 21 para 24 o benefício dos jovens para a Previdência, no caso da morte do pai, da mãe, que seja beneficiário, e eles sendo universitários, até o seguro-desemprego que desceu para 12 meses, que eles queriam para 18. Agora, são casos isolados que você vai ver que parlamentares conseguiram o protagonismo de aprovar projetos, principalmente de interesse dos trabalhadores. Agora, qual é o grande problema? E aí é uma solução a médio prazo. É aquela reforma, porque era para se ter acabado logo, era para agora, as famosas coligações partidárias. O Brasil, o parlamento não aguenta 37 partidos políticos, então você pega uma casa totalmente engessada, não consegue se ter a produção legislativa justamente por conta dos passos lentos que é dado através da burocracia da própria legislação. Você pega um regimento interno nosso, ele foi feito aí para 4, 5 partidos.
né? Então, aquela dinâmica do regimento interno, por si só, ela já engessa qualquer sessão e qualquer tipo de trabalho, caso a oposição queira, como a gente tem feito mesmo. Muitas das vezes, a oposição, mesmo sendo minoria, a gente tem conseguido derrubar a sessão ou adiar votações que eram para votar em um dia, a gente consegue aí ganhar pelo menos um mês, né? Então, o processo legislativo, ele é muito pesado. São muitos partidos, são muitas cabeças, e aí se acaba votando pessoas, e não programas e nem blocos, né, de ideias. E aí é preciso que a própria sociedade ajude. Agora vai acabar a coligação, né, a partir de 2020, vai ter a cláusula de desempenho. A ideia é daqui 10 anos a gente ter pelo menos 10 partidos políticos. E aí você vai conseguindo enxugar e com isso facilita o diálogo, para que você tenha um bloco de programas e de projetos aprovados pelo Executivo, né, de iniciativa do Executivo, e um outro bloco de projetos de iniciativa legislativa e da sociedade civil. Então a ideia é não botar na pauta projetos polêmicos nesse período até as eleições, é isso? É essa a ideia, deputado? A ideia que nós vamos defender é essa. Amanhã cedo nós estaremos com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Temos conversado internamente entre a oposição. O Brasil está vivendo um momento agudo, difícil. A sociedade está sendo incentivada a não participar do processo eleitoral e político. Isso é perigoso, porque nós entendemos que, mesmo com todos os desmandos, problemas, chateações que nós temos, inclusive com o golpe que o Brasil recebeu aí, dessa turma liderada pelo Temer, não podemos simplesmente nos omitir e achar que com isso não se participa da eleição e nem da política. Isso é um erro. Então nós queremos participar, queremos que todos tenham direito. Eu sou de um partido que tem um pré-candidato, mas nem por isso deixei de defender que os outros partidos tenham direito também de disputar, como é o caso do PT. Né? Então a gente precisa abrir de verdade o debate, tirar esse peso de ódio, né, de incentivo beira do fascismo que a gente está virando, para que a gente possa, de novo, encontrar as soluções. O Brasil, minha gente, com todas as dificuldades, ele é um país com muito potencial, com um povo trabalhador, e a gente não pode simplesmente se entregar numa pauta negativa e achar que fechando o Congresso vai resolver o problema, porque não é o Congresso em si. Quando se fala fechar uma casa, é fechar a democracia, é você deixar de ter o direito de opinar, de ter o direito de ser escolhido, de escolher. Isso é muito ruim para a sociedade e para a democracia. Então nós vamos participar. Esses 2 meses serão 2 meses muito rápidos, mas esperamos que a gente encontre aí uma luz no fim do túnel para ajudar a resolver o grande problema que estamos aí vivendo, que é um problema de ordem democrática, né, e de reconhecimento das instituições. Né? A gente precisa restabelecer a ordem. Agora, como é que o senhor analisa, já que o senhor tocou nesse ponto, as declarações do ministro Luiz Fux, que é presidente do TSE, e afirmou na semana passada que um político enquadrado na lei da ficha limpa não pode criar uma situação de registro de candidatura sob júdice para poder forçar uma situação, segundo declarações do ministro Luiz Fux, né? Que avaliação o senhor faz dessa fala dele e como o senhor avalia essa questão da legislação da ficha limpa que nós temos hoje? O senhor acha que ela é suficiente para poder limitar candidaturas de pessoas que já estejam condenadas, ou, na sua avaliação, a legislação precisa ser alterada nesse aspecto? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Brasil, nós adoramos o direito comparado, não é verdade? A gente sempre diz, olha, lá na América do Sul, lá na América do Norte, lá não sei aonde, lá na Europa, a gente sempre adora fazer direito comparado e ver o que acontece no Brasil afora. Se você for ver, nos países mais desenvolvidos do mundo, nós não temos aí uma máquina grande, gigante, para fazer, tratar temas específicos a nível de Estado. Por exemplo, as eleições. As eleições, em qualquer outro partido, em qualquer outro lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, já que a direita gosta muito de usar lá o exemplo de lá não tem justiça eleitoral. Lá se resolve a política e a eleição através dos partidos políticos. Né? Existe uma regra, existe uma coisa de convivência que dá para se fazer. Aqui, infelizmente, a gente ainda tem
aí essa coisa de, para toda a área, todo tema, ter uma estrutura grande, criada e cara para se cuidar. Quando você parte para a questão do que pode e o que não pode, isso é muito perigoso. A gente sempre tratar através de resolução ou de opinião apenas de uma pessoa ou de um representante de uma instituição. Porque o que a gente aprende, desde lá de pequenininho, quando está lá no banco dessa escola, da faculdade, que com justiça não se discute. Lei, com decisão da justiça você não discute, você cumpre. Né? Agora, eu também nunca ouvi falar que a justiça se discute ou se opina. Ela tem que decidir o que está lá nos autos. Então, o que está lá nos autos, o que está lá no processo, se diz que pode, pode. Se não pode, também não pode. Eu acho que assim, a gente está num mundo, minha gente, muito complicado. Você veja só, nós temos hoje ministros da nossa Suprema Corte que vão para os estados falar de temas que não tem nada a ver com a nossa Constituição, por exemplo, do aborto ou da criminalização ou não das drogas. Então, assim, eles não podem? Claro que pode, todo cidadão pode. Agora, sim, a gente poderia estar preservando mais a última instância, a casa que de verdade garante ali uma coisa tão importante e sagrada na vida, né, material, que é a nossa Constituição. Mas eu quero aqui lhe dizer que hoje há uma insegurança na política do Brasil. Aqui no Maranhão aconteceu esse final de semana convenções partidárias para eleição de prefeito numa cidade chamada Bacabal. Né? Maranhão. Aqui no Maranhão. O prefeito foi cassado, já quase no metade do mandato ele foi cassado, e aí vai se ter uma nova eleição. O estado do Tocantins parece inusitado, mas é bom lembrar que acabou de sair de uma eleição complementar para um governador ser eleito para governar 6 meses. É isso mesmo, que o ouvinte está me ouvindo só para ele entender. 6 meses houve uma eleição para ele governar. Ou seja, nós tínhamos que ter um pacto, a justiça tinha que ajudar nisso, para que acabou a eleição em outubro, até a diplomação e a posse em janeiro, no caso do Executivo, e fevereiro, no caso do Legislativo, se fizesse uma força-tarefa para se dar a garantia da soberania que foi dada, do poder que foi dado ao representante daquela localidade. Então não é razoável você imaginar que o representante eleito, no seu caso você perguntou se ele podia ser candidato, eu já estou falando do eleito. O representante é eleito, aí ele é diplomado, depois ele é empossado, aí ele começa a governar, chega lá na metade, a justiça diz, não, teve um problema lá na sua campanha, ou lá no passado, e já cumpriu mais da metade do mandato. Aí vamos interromper o seu mandato e vamos fazer uma outra. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, se tem problema, se julga antes de começar o mandato. Se encontrou o problema, se pague depois que terminar. Agora, não dá para, no meio do mandato, simplesmente se descobrir que tem um problema e dar uma insegurança, um prejuízo imensurável para a sociedade. Né? Então, a gente precisa, de verdade, ter esse entendimento. No caso do presidente Lula, a questão política, denunciamos, achamos que foi injusta a sua prisão e bibi, bababá, e tudo que você já sabe. Agora, a questão legal, se o presidente Lula não vai poder ser, que a justiça seja célere e rápida e dê segurança ao eleitor. Logo, né? Né? E dê segurança ao eleitor, porque aí não pode também a gente fazer todo o tempo uma disputa política e jurídica até o final, aí amanhã ele ganha, chega no meio do seu mandato, ele vai ser cassado e começa uma outra eleição, o Brasil não aguenta. Infelizmente. Verdade. Deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, líder do minoria na Câmara, conversando com a gente aqui, tratando aí dos assuntos da questão do Poder Legislativo no segundo semestre deste ano de 2018. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero só aqui encerrar minhas palavras dizendo o seguinte, quando eu disse que os 2 meses próximos, talvez a gente não tenha aí o pacote de maldade do governo Temer para a sociedade brasileira, não esqueçam que depois da eleição ainda tem 3 meses para terminar a atual legislatura. Então a sociedade que se prepare, porque está na cara que o armado, eles vão tirar a intervenção militar do Rio e a primeira coisa que o Temer vai fazer é essa bendita reforma da Previdência, que na verdade não é reforma, é o fim da Previdência Social Pública para poder incentivar ainda mais o mercado privado a terminar de tomar de conta do que o país tem.
Muito bem. Deputado Everton Rocha, brigadíssimo pela participação aqui com a gente, comentando aí esses temas importantes, e vamos aguardar aí, acompanhar certamente os trabalhos desses esforços concentrados, e vamos ver, né, também, obviamente, no pós-eleição, como o senhor bem destacou, o que vai acontecer aqui no Parlamento. Muito obrigado por participar e um grande abraço, ótima semana para o senhor. Grande abraço a todos e que Deus ajude a iluminar todo brasileiro, todo cidadão a encontrar os caminhos corretos para a gente sair dessa profunda crise que estamos mergulhados.